A última vez que eu postei um vídeo da atualização do caso do Didi aqui no canal, eu tinha falado para vocês que uma pessoa famosa não identificada tinha sido acusada de abusar de uma outra pessoa, de uma outra vítima, né? Lembra? Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês. Ó, foi este vídeo aqui. E neste vídeo, o que aconteceu? A mídia divulgou que a estrela de Los Angeles, identificada apenas como John Joy. O que a imprensa tinha divulgado naquela época era que o famoso supostamente chamado John Joy. Só que não é a pessoa famosa chamada John Joy. A vítima é que chama Jenny Joy. Ou seja, a mídia divulgou errado esse relato. É verdade o que está acontecendo aqui, só que eu vou atualizar vocês para a pessoa certa, o nome da vítima certa e o artista que agora sim foi divulgado quem é a pessoa famosa acusada junto com o Diddy. Então incluíram oficialmente uma pessoa famosa, um outro artista, no caso Diddy Combs, tá bom? Mas antes, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Então vamos lá para as atualizações e agora sim, nome certinho da vítima e a pessoa que está sendo acusada e tudo mais. Bora lá. Bom, essa aqui foi a notícia que saiu, né, oficialmente, e eu vou mostrar para vocês que ela saiu aqui ontem, dia 8 de dezembro, tá bom? E diz o quê? Ação judicial alega que Jay-Z estou, né, uma menina de 13 anos com Diddy Combs. Jay-Z nega, obviamente, as alegações como uma tentativa de chantagem, que foi isso que foi divulgado no vídeo passado, que realmente a pessoa famosa, que até então ninguém sabia quem era, estava dizendo que o advogado de defesa estava chantageando ele, pedindo dinheiro, subornando, né? Foi essa a alegação do Jay-Z. Mas vamos continuar aqui nas informações, olha lá. O processo identificou a acusadora apenas como Jenny Joy. Então, o famoso é o Jay-Z e o nome da pessoa certa é Jenny Joy, não John Joy, tá? E alegou que Jay-Z, nome verdadeiro de Jay-Z, eu não sei se vocês sabem, eu não sabia, é Sean Carter. Sean Carter, né? Abu, né, em uma festa com a ajuda de Combs após o MTV Video Music Award em 2000. O processo foi aberto em Nova York, tá? No mesmo lugar onde aconteceu esse evento. Eu originalmente listou Combs como réu, né, no caso, até ser reaberto no domingo para incluir Jay-Z. Ou seja, até então tinha se acusado só o Diddy Combs, e aí depois que o advogado tentou fazer com que o Jay-Z aceitasse o processo por debaixo dos panos, sem vir à tona, o Jay-Z disse que não, e aí resolveram incluir o homem no processo, como o advogado já havia falado, e eu tinha falado no vídeo passado que era por esse o motivo, né? E o que o advogado disse, ó, o advogado Tony Buzbee, que abriu o processo, disse que Carter, no caso o Jay-Z, recebeu uma carta do advogado da autora solicitando uma mediação para resolver o assunto. E o Jay-Z, óbvio, não aceitou, né, antes da abertura do processo, acrescentando que o Jay-Z agora abriu o próprio processo. Antes tinha um processo, ele queria entrar em acordo com o Jay-Z disse que não, você estava me subornando, e aí o Jay-Z abriu um outro processo contra o advogado e provavelmente contra a vítima também. Em uma longa postagem na conta do Twitter, né, do X, a empresa do Jay-Z, no domingo, né, disse que o advogado estava participando de uma tentativa de chantagem. E sim, eu fui verificar essa postagem e realmente está lá, mas também está aqui embaixo nessa matéria, então por isso que eu não vou colocar o Twitter, tá? Porque já está aqui embaixo. E aí o que ele disse nessa postagem, inclusive, deixa eu já mostrar, né? Essa é a empresa, essa aqui é a postagem que ele fez. E o que está escrito resumidamente nessa postagem é isso aqui que eu grifei em verde, né? O que o Jay-Z disse nessa postagem? O que ele havia calculado era que a natureza dessas alegações e o escrutínio público me faria querer um acordo, disse o Jay-Z, tá? Lembrando que é o Jay-Z que está falando. Não, senhor, teve o efeito oposto. Isso me fez querer expô-lo pela fraude que você é de uma forma muito pública, ou seja, aqui está traduzido, então está uma tradução meio quebrada, mas a gente consegue entender que ele disse que o advogado queria expor ele, mas no fim das contas ele vai expor o advogado, que o advogado está fazendo fraudes e coisas horrorosas contra ele, né? Então, não, eu não vou lhe dar
um centavo sequer. Aqui fala centavo vermelho, mas eu não sei como traduzir isso, então ele não vai dar dinheiro para o advogado ou para a vítima de nenhuma maneira. E essas alegações são tão hediondas por natureza que eu imploro que você registre uma queixa criminal e não civil, diz o advogado, não, diz o Jay-Z, né? Quem quer que cometa tal, eu vou falar ação, mas vocês leem aqui o que que é, né? Contra um menor deveria ser preso. Você não concorda? Sim, Jay-Z, eu concordo e por isso é que eu faço a pergunta. Você realmente é inocente? Se for culpado, você também deve, como é que eu vou falar? Viver o resto da sua vida na cadeia, né? Mas por enquanto nós não temos nada concreto a não ser esta pessoa que incluiu ele no processo. Essas supostas vítimas mereciam justiça real se esse fosse o caso. Em nenhum momento ele disse que acha que o Diddy também é culpado aqui neste momento, né? Jay-Z ainda chamou as ações de Busby de deploráveis e disse que ele não jogará esse tipo de jogo. Será que não? Será que não, Jay-Z? Vindo de você, um rapper, um cara que já foi de uma gangue ou continua sendo de uma gangue, não sei se vocês não conhecem a história do Jay-Z, procurem, né? Jay-Z, Diddy Combs, todos esses caras são envolvidos em gangues ou eram envolvidos em gangues antes de serem famosos, né? Esse tipo de pessoa que a gente deixa famoso, pessoas que cometem crimes, pessoas que... Isso acontece no Brasil também, né? O pessoal do funk lá, enfim, não vamos entrar neste mérito agora, mas vamos continuar aqui, né? Somente sua rede de teóricos de conspiração acreditará nas alegações de idiotas que você fez contra mim que, se não fosse pela seriedade em torno dos danos às crianças, seria risível, disse o rapper. E ele tá falando aqui, olha, eu acredito. Então eu tô nas teorias das conspirações, porque brotaram muitas das 5 casos do Diddy veio à tona, né? A gente sabe disso. Então ele tá tentando jogar o jogo dizendo assim, se você acredita, você simplesmente é a favor das teorias das conspirações. Mas vou falar, muitas teorias da conspiração, meu Deus, quase não sai a palavra, são verdadeiras se a gente procurar bem, sabe? Batem tanto, tem tanta loja que você fala assim, gente, mas não é possível que tanta coisa seja somente coincidência. Bom, Jay-Z, veremos, veremos. E aqui a carta, como eu mostrei para vocês, né? E aqui tem mais, ó. O que que o advogado disse, né? Busby respondeu mais tarde à publicação em uma longa declaração no Instagram, alegando que desde então vem recebendo ameaças e intimidações após entrar para o processo. E essa sim eu vou mostrar para vocês agora, porque aqui, tá vendo? Eu não aceitei os cookies, então não apareceu. Eu preferi trazer para vocês aqui diretamente do Instagram dele. E o que que ele disse? Você pode ver aqui, ó, que é o Instagram dele mesmo, tá? Inclusive a cara dele aqui. E o que que ele disse? Apesar de um esforço coordenado e agressivo de incluir assediar os meus filhos, contatar os meus clientes e antigos clientes para encorajá-los a processar-me, contatar os meus colegas ou antigos funcionários a perguntar se eu abuso deles, né, em algum momento, aparecer na casa dos meus funcionários atuais para assediá-los, apresentar casos frívolos contra mim e o meu escritório de advocacia, difamando-me com afirmações escandalosas. Para quem quiser ouvir, e tendo pessoas misteriosas me seguindo e seguindo a minha família, eu ainda sou esse tipo, ele diz, este cara que foi fuzileiro naval, que foi pilotão de armas na Companhia Alfa e tudo mais. Ele foi um soldado, né? Ele trabalhou no exército, né? Por isso que ele diz, eu ainda sou este cara. Não vou ser intimidado. As pessoas verão, através desse esforço, desacreditar a mim e aos meus clientes e a verdade será revelada. Aqui ele quis dizer que as pessoas vão desacreditar nessas informações e acreditar nos clientes, nele e tudo mais, tá? Também não permitirei que ninguém assuste os meus clientes e coloque-os em silêncio, né? Foi isso que ele disse. Mas voltando lá para a matéria, o que mais? Só para a gente finalizar aqui o que foi dito. A autora alegou no processo que foi deixada na Radio City Music Hall, onde o VMA estava sendo realizado,
apesar de ela não ter ingresso. Uma menina de 13 anos, lembrando, ela tinha 13 anos na época. Eu não sei o que uma menina de 13 anos queria entrar num festival. Como que iam deixar uma menina de 13 anos entrar no festival? Então a gente precisa entender o que aconteceu antes disso. Alguém pediu para ela ir, alguém, sabe, tá um pouco desencontrado como que ela ia tentar entrar num festival que provavelmente não é para menores. O que eu quero dizer é, tem muitas pessoas que vão em festas, que elas querem entrar nas festas dos famosos, elas não têm convite, elas não são convidadas, mas ela conhece alguém, elas conhecem alguém que está dentro da festa, e aí a pessoa pode colocar ela para dentro, até entendo. Mas é uma menina de 13 anos. Ela quer ser famosa, ela queria estar no meio dos famosos, eu entendo, mas se ela não tivesse conhecido ninguém que colocasse ela para dentro, mesmo assim, não é um festival para criança, eu acho que ela não conseguiria. Em todo caso, veja o que ela disse. Ela estava tentando entrar na cerimônia ou na festa quando o motorista da limusine disse que estava trabalhando para a Combs e que ela se encaixava no que Didi estava procurando, ela disse no processo. Depois de ser levada para uma festa, ela foi solicitada a assinar um documento que ela acreditava ser um acordo de confidencialidade para entrar na festa onde celebridades e outras pessoas estavam usando, né, substâncias. Lá, ela recebeu uma bebida que a fez sentir tonta, a cabeça muito leve, e ela disse que precisou se deitar. Ela foi para um quarto para descansar e no processo ela alega que Combs e o Jay-Z entraram no quarto e disse que perguntaram se ela estava pronta para começar a festa. E aí, a gente tem que sim fazer perguntas. Ela decidiu então, ou ela foi levada a crer que ela entraria, que tipo de relacionamento ela tem com alguns famosos, ou que tipo de coisa ela passou pela cabeça dela acreditar que com 13 anos ela poderia entrar numa festa dessa. Não só isso, como ela tem 13 anos, os pais deixaram uma menina sair sozinha com 13 anos e tentar entrar numa festa, os pais não sabiam. Outra coisa, ela com 13 anos olhou para um papel e disse: "Oh, claro, vou assinar porque eu não preciso chamar o advogado, meu pai, minha mãe." Como que uma menina de 13 anos teria direito de assinar um papel? Primeiro que não seria válido, porque ela é menor. Ela precisaria de um adulto para validar aquela assinatura. Vocês não acham? Não é assim que funciona? Por exemplo, se eu tivesse 13 anos e quisesse assinar alguma coisa, eu precisaria da assinatura dos meus pais também, do responsável. Então, esse papel, se realmente ela assinou, para mim não está valendo nada. Não vale absolutamente nada. Então, assim, sabe, quando a gente para pensar um pouquinho na situação, a gente começa a ver que tem alguns pontos de desencontro, mas por quê? Porque a gente não tem o relatório, toda a acusação, todo o processo dela em mãos, porque talvez no processo se explique e também o advogado claramente fariam essas perguntas. Ah, mas ela poderia achar que com 13 anos vale a assinatura dela. Pode ser, cara, pode ser, mas o Jay-Z e o Diddy Combs não sabem que a assinatura dela não valeria para nada? Se de repente ela fosse acusar eles? Não sei, sabe? São perguntas que me faltam. Mas não sei, ficou meio estranho para mim, mas o fato é que o Jay-Z agora está oficialmente dentro do caso do Diddy Combs, tá bom? Me diz aí o que vocês acham aqui nos comentários, né? Vamos debater sobre o assunto. E é isso, um beijo, até a próxima e tchau!